Bom dia a todos. E eu quero começar minha apresentação com música. Escutem, por favor, as 4 estações de Vivaldi. Bom, eu acho que para que vocês apreciassem essa música, não necessariamente vocês precisaram ler a partitura. E é isso que eu me proponho a fazer aqui hoje, é mostrar música, que é um método de Aoki-Lopes, principalmente o seu embasamento geométrico, sem mostrar a partitura, que é o equacionamento que o fundamenta. Então, o método de Aoki-Lopes, a curiosidade que eu tive de mostrar o método de Aoki-Lopes para vocês, reside no fato de que ele é da mesma época do método de Aoki-Veloso, entretanto, ele não ganhou as proporções que o método de Aoki-Veloso ganhou no cotidiano, nas escolas de engenharia, e também nos escritórios de projeto. E eu me questionei o porquê disso. Eu acredito que o método de Aoki-Veloso ele é muito mais intuitivo que o método de Aoki-Lopes. A visualização do fenômeno é bastante intuitiva, é bastante rápida. Enquanto que o método de Aoki-Lopes ele não é tão intuitivo assim. Ele tem lá um equacionamento, de certo modo, complicado. Então, a primeira leitura do artigo do método de Aoki-Lopes causa um certo espanto, porque é tanta equação, é tanta coisa que a gente meio que se perde e meio que esquece o artigo, deixa ele de lado e deixa de usá-lo. Então, eu quero desmistificar o método de Aoki-Lopes e quero introduzi-los a vocês para que vocês tenham a curiosidade de procurá-lo e usá-lo nas escolas, ensinar os alunos de graduação e também usá-los nos escritórios de projeto. Então, o método de Aoki-Lopes parte da solução de Mindley, de 1936, para a estimativa de recalque no interior do maciço de solo. Vamos supor que esse elemento prismático seja esse maciço de solo, com modo de elasticidade e coeficiente de Poisson conhecidos, e supondo que esse elemento de solo ele é linear elástico, isotrópico, homogêneo e semi-infinito. Então, podemos colocar um sistema de eixos coordenados, x, y, z, e analisando um ponto A a uma profundidade C, podemos aplicar uma carga P nesse ponto, e, tendo um ponto B, de coordenadas x, y, z, podemos conhecer os efeitos do carregamento P no ponto B, ou seja, o recalque provocado em B. Para isso, basta que se conheça a distância R1, a distância R, que é uma distância em planta entre o ponto A e o ponto B, e uma distância R2, que é uma distância entre um ponto simétrico A em relação à superfície e o ponto B. E a solução de Mindley, de 1936, escreve o recalque ρ em função dessas 8 variáveis, P, C, Z, R, R1, R2, modo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Aparentemente parece ser complicada, deve ser uma equação bastante grande, e é grande sim. Mas os dados de entrada são rapidamente inseridos e sem grande esforço matemático se calcula o recalque em B devido à carga pontual em A. Então esta é a solução de Mindley de 1936. Aí vocês podem me perguntar, Vinícius, mas a solução de Mindley é para uma carga pontual. E a transferência de carga de uma estaca ao solo não é uma carga pontual. Eu sei disso, vocês sabem, e a Aoki-Lopes também sabia. Então, eles propuseram discretizar a estaca. Então, temos a estaca, vamos acompanhar o que acontece em planta, na base da estaca. Temos uma carga PB, que na verdade está distribuída na ponta da estaca, mas vamos supor que ela é uma carga concentrada aplicada no ponto A', e queremos conhecer o efeito dessa carga no ponto B'. Então, nós deveremos dividir a base da estaca em N setores circulares e em M anéis circulares, e de forma que essas N vezes M áreas sejam iguais. E elas sendo iguais, nesse caso aqui, devido ao tempo, vamos analisar o que acontece em uma única área dessas. Temos essa área, temos o CG dessa área e queremos saber quem é a carga PJ que atua nessa área. E nada mais é que a carga PB total dividida por N vezes M áreas. Mas lembrem lá, no slide anterior, que a solução de Mindley, o ponto de aplicação da carga tem que coincidir com o sistema de eixos coordenados. E aqui não é isso que ocorre. Nós temos um sistema de eixos globais, x' e y'. Para eu aplicar a solução de Mindley, eu tenho que colocar um sistema de eixos locais passando pelo ponto de origem da carga. Então, colocamos o sistema de eixos locais x, y. E agora, para que possamos aplicar a solução de Mindley, basta que a gente escreva as coordenadas de B em função, no caso B', em função dos novos eixos coordenados. Então, é isso que a gente deve fazer nesse momento. Para isso, basta que se conheça o raio ρ e J,
que é a distância entre o ponto A' e o ponto do CG, da carga que será estudada. Basta que se conheça o ângulo αi, que é o ângulo compreendido entre a horizontal que passa por A e o raio ρj no sentido anti-horário. E com isso, pode-se escrever facilmente também, o equacionamento é simples, as coordenadas de B em função das coordenadas de B' no sistema de eixos globais, de A' no sistema de eixos globais, da distância ρj e do ângulo αi. E essa é a discretização da ponta da estaca. Lembrem que aqui nós discretizamos um único elemento, mas esse procedimento pode ser repetido para as n vezes m áreas. Aí, mais uma vez, vocês podem me questionar. Sim, Vinícius, tudo bem, mas a transferência de carga não é só a ponta, também tem a transferência por atrito lateral. Então, vamos discretizar a carga devido ao atrito lateral. Então, vamos acompanhar o que acontece na lateral da estaca. Temos a estaca ampliada e temos uma distribuição de carregamento, nesse caso, vamos supor, linear. O trecho de carregamento da estaca deve ser dividido em W segmentos de estaca, e nesse caso vamos analisar o que ocorre no segmento K. Vamos ampliar essa imagem. Então temos esse segmento K, e vocês lembrem que esse é um dos W segmentos. Mas lembrem também que a estaca já foi dividida em N setores circulares. Então, nós temos, na verdade, W vezes N elementos de face nas quais está distribuído o carregamento lateral. Vamos escolher um elemento desses e ver o que acontece com este elemento. Temos a distribuição de carga também trapezoidal, que é diretamente proporcional ao carregamento de toda a estaca. Podemos calcular a resultante desse trapézio, simples. E teremos a carga P e K que está atuando nesse elemento de face. Lembrem mais uma vez, eu estou sendo repetitivo e redundante. Esse exemplo deve ser aplicado W vezes N vezes, de forma que computemos o que ocorre em toda a lateral da estaca no trecho carregado. Mas vamos acompanhar também o que ocorre em planta com esse elemento. Temos o esquema do setor circular em planta e temos a carga P e K aplicada no CG e K na face da estaca. Mais uma vez, a gente quer conhecer agora o que é que ocorre em B' em função da carga P e K aplicada no CG e K. Basta, mais uma vez, que conheçamos, basta que seja transferido os eixos coordenados para o ponto de aplicação de carga, para que a solução de Mindlin possa ser aplicada. Basta que se conheça o raio ρ e J, que nesse caso coincide com o raio do fuste da estaca, e o ângulo αi compreendido entre a horizontal que passa por A' e o raio ρ e J no sentido anti-horário. E, mais uma vez, esse procedimento deve ser repetido, W vezes N vezes, de tal forma que se compute todo o atrito lateral ao longo do fuste da estaca. E essa é a discretização do fuste da estaca. E aí entra a maior sacada do método de Alquilops, que a maioria dos métodos permite o cálculo de recalque devido ao carregamento de uma única estaca. E o método de Alquilops vai além. Esse procedimento pode ser repetido uma série de vezes. Então, temos aqui 3 estacas. Poderia ser um estaqueamento com 100, com 200 estacas. Poderia ser 2 torres de prédios distintos. E esse método permite que se repita todo esse procedimento, W vezes N vezes M vezes, para todas as estacas, de forma a conhecer o recalque, o efeito de todas as estacas num determinado ponto. E como o Russo mostrou aqui, há uma grande disparidade entre o recalque de uma única estaca e o recalque computado para todo o efeito de todas as estacas de um determinado estaqueamento. Essa é a maior sacada do método de Alquilops. E, mais uma vez, vocês podem me perguntar, mas Vinícius, a solução de Mindlin é para um meio semi-finito. E, comumente, no dia a dia dos geotécnicos, nos deparamos com N camadas de solos. Ô Vinícius, faltam 5 minutos. Tudo bem. Aí entra Steinbrenner, em 1934, que ele soluciona esse problema. É bastante engenhosa a solução. Então, nesse caso aqui simples, temos 2 camadas de solo, e essa última camada é um indeslocável, limitada pela linha I. Temos uma camada acima, compreendida entre a linha A e a linha I, com módulo de elasticidade E1, e temos a camada abaixo da ponta da estaca, compreendida entre as linhas B e A, com módulo de elasticidade E2. O que foi que Steinbrenner propôs? A gente pode calcular o recalque em cima da linha A, considerando que o meio é semi-infinito abaixo dessa linha e tem módulo de elasticidade E1. Então, o método permite calcular o recalque em cima de A, considerando que abaixo de A o meio é semi-infinito.
Mas e aí? Mas temos um indeslocável logo abaixo, não tem problema. A gente pode calcular o recalque em cima da linha I, considerando o meio semifinito daí para baixo, com modelacidade é 1, e podemos subtrair um recalque do outro. Dessa forma, teremos o recalque dessa camada. E esse procedimento pode ser repetido para N camadas. Então, vamos mostrar para mais uma camada. Vamos supor agora que abaixo da linha B, o meio é semifinito, com modelacidade é 2. Podemos calcular o recalque em cima da linha A, considerando o mesmo meio semifinito, com modelacidade é 2. E podemos subtrair um recalque do outro. Dessa forma, teremos o recalque da camada compreendida entre B e A. Esse procedimento pode ser repetido para N camadas, de tal forma que, ao fim desse procedimento, nós podemos somar o recalque de cada uma das camadas e, dessa forma, poderemos calcular o recalque abaixo da ponta da estaca. Então, pessoal, eu espero que com isso, com essa breve introdução, principalmente geométrica do método, não mostrei um equacionamento que instiguem vocês, a maioria aqui presente, principalmente os alunos de graduação, a procurarem o método de Aoki-Lopes e tentar compreendê-lo, tentar montar uma rotina de cálculo, que ele é de fácil aplicação, é precursor do método de elementos de contorno, e que isso possa ser aplicado no nosso dia a dia. Como síntese da minha apresentação, eu mostrei para vocês a solução de Mindlin, de 1936, que permite a estimativa de recalque num ponto no interior do maciço de solo para uma carga pontual. Mostrei para vocês a discretização da ponta e do fuste da estaca, necessária para a aplicação do método. Dessa forma, podemos transformar o sistema de carregamento da estaca num sistema estaticamente equivalente. Mostrei para vocês o princípio de integração numérica, que esse método pode ser repetido N vezes M vezes W vezes a quantidade de estacas, e assim podemos computar o efeito de todas as estacas e todos os carregamentos em um único ponto. Desse modo, podemos chegar a obter o efeito de grupo de estacas. E mostrei para vocês a solução de Steinbrenner, de 1934, que permite a estimativa do recalque em camadas. Muito obrigado, isso é tudo.